Olá, cá estou eu com mais um vídeo. Glória a Deus, aleluia. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vai tudo bem. Com Jesus no barco, vai tudo bem, não é mesmo, meus queridos? Então, estou aqui mais uma vez para conversar com você. Falar um pouco da vida, né? Porque nossas vidas são preciosas para Jesus. Falar de tudo um pouco, mas não esquecer que o nosso foco maior é o Senhor Jesus na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Antes de falar um pouco da minha vida, quero deixar aqui para vocês Salmos 121, que diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele tem te guardado, me guardado de todo mal, de todas as coisas ruins, porque parando para meditar na vida, desde quando me entendo por gente, que é desde os meus 8 anos de idade, que eu lembro de coisas assim que tem acontecido na minha vida e que o meu socorro foi o Senhor Jesus. Porque se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, talvez eu não estaria aqui contando, né? Eu não estaria aqui falando para vocês do amor de Deus por nossas vidas. É verdade? Então, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele nos guarda, nos livra de todo mal. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, eu vou estar dividindo ele em 2 ou 3 partes, para estar falando um pouco sobre mim, para que vocês possam me conhecer melhor, possam entender do que falo, dos meus sentimentos, né? Que na verdade eu estou ganhando colegas através do Face, ganhando irmão em Cristo Jesus. Posso também estar ganhando alma para o Senhor Jesus, né? Esse é o objetivo, para que o Senhor venha salvar a tua vida, que tu venha entregar o teu caminho para o Senhor Jesus. Então eu aos 8 anos de idade, eu morava na Ilha do Bananal. Não sei se vocês conhecem. Ilha do Bananal, fica no estado de Tocantins, Formoso do Araguaia. Muito famosa. Era muito famosa na época, né? Na época dos meus 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Tocantins, era Goiás na época, né? Sou goiana, viu, gente? Falo goiano, falo Tocantins, tudo misturado. Virou assim uma bagunça, na verdade. Não tem um cantinho, gente, para gravar. Estou aqui sentada no cantinho do espaço aqui que sobra da minha cama, procurando uma luz melhor para gravar. Mas vai dar, um dia dá certo, um dia eu vou ter meu cantinho certinho, em nome de Jesus. E em 88, minha mãe separou do meu pai. Não, em 88. Não me recordo bem. Mas foi por aí. Separou do meu pai. Meu pai, ele judiava muito da minha mãe. Meus pais, nessa época, eles já serviam o Senhor. Eu cresci caminhando para a igreja. Eu lembro que a gente ia para a igreja, né, à noite, só na luz do luar. Era maravilhoso. Tenho muita saudade dessa época. A gente via Deus operar maravilhas assim, que até hoje ficou guardado na minha memória. E eu sinto saudade desse tempo. Só que eu tenho umas lembranças ruins também da parte do meu pai com a minha mãe, que ele judiava muito da minha mãe, judiava muito dos filhos. Nós era em 6, né? Ele judiava muito da gente. Às vezes a gente estava brincando assim no terreiro, né? E ele mexia com madeira e tirava aquelas cordas grossas que amarrava aquela madeira, e ele vinha e nos chicoteava com aquilo, falava que a gente ia mijar da largura de uma enxada, sabe, falar coisas horrorosas assim, que eu não gosto muito de lembrar, mas eu sofri bastante na minha infância. Então minha mãe, ela teve que se separar assim dele, porque era muito sofrida a vida dela.
e ele não deu nenhum dos filhos para ela, disse que não dava nenhum. Então ela largou a gente lá, né? Deixou a gente com ele e foi, porque eu acho que se minha mãe também tivesse continuado, não sei se minha mãe estaria viva hoje. Não culpo minha mãe por nada mesmo. Eu acho minha mãe uma heroína, uma guerreira, mulher valente. Graças a Deus tenho minha mãe até hoje, né? Meu pai já faleceu, já é falecido, mas a minha mãe permanece viva, graças a Deus, servindo ao Senhor Jesus. E meu pai, acho que foi em 88, foi em 87, ele mudou para Formoso, saiu da Ilha do Bananal e foi para Formoso. E quando eu cheguei em Formoso, eu lembro assim que eu já tinha meus 8 anos de idade, né? Meu pai, ele dava pra gente somente comida, né? Não dava carinho. Eu não tinha diálogo com meu pai, era benção, pai, Deus te abençoe, minha filha. Se precisasse falar alguma coisa, ele falava do jeito bruto. Meu pai era um maranhense, sabe? Bruto, bruto, bruto. Se você ia pedir alguma coisa, ele já vinha com um pedaço de pau assim, colocava na sua cara e falava: respira aí, Fema, ao menos respira, sabe? Era muito doído, eu era muito humilhada. Meu pai judiou bastante de mim. E lembro que eu tinha que trabalhar em casa de família. Trabalhava em casa de família para ganhar roupa, para ganhar um sapato, um caderno para estudar. Na verdade, eu não tinha nem tempo para estudar, meus queridos, porque a gente tinha que trabalhar. E meu pai trabalhava, meu pai também era pedreiro e marceneiro. E ele trabalhava, aí eu trabalhava fora, eu cuidava das pessoas, dos lares das pessoas, cuidava da casa do meu pai, da minha casa, dos meus irmãos menores. Eu, eu tenho uma irmã mais velha que eu, né? E na época ela saiu de casa. Eu não entendo muito bem o porquê ela saiu, mas ela saiu de casa. Aí ficou só eu, minha irmã mais nova, meu irmãozinho mais novo, meu irmão do meio e o meu irmão mais velho. Então eu tomava de conta ali da casa, que lavava, era que ele fazia comida. Na época eu não sabia fazer ainda comida direito, mas ele fazia comida, ele fazia a comida e eu sei que ele chegava às vezes, irmãs, ele brigava muito, meu pai brigava bastante com a gente, com os filhos, assim. Era complicado, mas eu venci, graças a Deus. Às vezes a minha mãe, ela ia visitar a gente, né? Levava roupa, ela, naquela época era tal do piolho, minha mãe cuidava da gente, cuidava do cabelo, dava banho, limpava, cuidava da casa, levava as coisas pra gente e voltava novamente. Quando minha mãe saiu, eu chorava bastante, porque eu sentia muito falta da minha mãe, muita falta da minha mãe. Muita, muita, muita. E cresci assim, trabalhando em casa de família, cuidando do filho dos outros, casa dos outros, levando copada, levando rodada. Quando chegava no final do mês, não ganhava um centavo, não ganhava uma roupa, não ganhava um chinelo. E quando eu consegui ganhar, irmão, ai, nem conto, porque eu acho que é até vergonhoso contar assim, né, público. Mas acontecia coisas assim, o pouco que eu ganhava, alguém vinha e carregava escondido, né? Sofri muito nessa parte, mas amém. E o tempo passou, eu fui crescendo, continuei trabalhando nas casas dos outros. Crescendo, trabalhando. Um bom tempo eu trabalhei sem receber nada, na verdade, né? Quando eu já vim me entender mesmo, assim, com os meus 11, 12 anos, 13, 14 anos por aí, é que eu já recebi alguma coisa, já entendia mais um pouquinho, né? Mas toda vez eu fui uma pessoa muito tímida, assim, pra falar as coisas e muito realista ao mesmo tempo. Tímida para pedir coisas, tímida para chegar e falar, mas muitas vezes eu chegava na pessoa e falava o que estava sentindo, papapá. E às vezes eu saía daquele trabalho e já procurava um outro. E naquela época a gente trabalhava em casa de família e morava em casa de família, né? Pensa, irmãos, eu era, sabe? Às vezes os maridos das patroas tentavam abusar. Nossa, a gente lutava, eu lutei muito, porque eles queriam abusar de mim. Uma vez mesmo eu contei pra minha patroa, ela me botou pra fora, porque disse que era eu que dava lugar e não sei o que, não sei o que, então preferiu acreditar no marido, procurei outro serviço. E um dia, eu quando chegava em casa, eu chorava, às vezes
Eu deitava na minha cama e eu chorava muito. Eu pedia para que Deus trouxesse a minha mãe de volta, para que o Senhor me tirasse dali daquele lugar. Quando foi um dia, o Senhor colocou a minha tia para me pegar lá, para me cuidar de um primo, né? Enquanto ela trabalhava. A partir desse momento que eu saí de casa, resumindo, eu nunca mais quis voltar para morar na casa do meu pai. Nunca mais. Eu era muito anêmica, sabe? E o povo falava muito da vida da gente, dizia que a gente era prostituta, vagabunda, essas coisas. E na época eu não namorava, eu não tinha relação com ninguém, sabe? E até minha. Não tenho vergonha de falar, mas pessoas da família chegaram a comentar coisas. E aí minha tia ligou pra minha mãe veio, me buscou, me levou pra lá, pra casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, meu padrasto não me aceitou. Eu não sei o que que minha tia na época falou pra ele, falou alguma coisa de mim que ele não gostou. Bateu boca com minha mãe, disse que não queria. Imagina, hoje eu sei o que que é uma pessoa chegar e falar que não aceita seu filho. Hoje eu sei porque eu sou mãe. Naquela época eu não entendia. E aí eu fui procurar trabalho, eu fui trabalhar. Fiquei um tempo com minha mãe, depois saí porque eu vi que tava estragando a vida dela, eu saí, né? Procurei trabalho, fui trabalhar. E então eu não fiquei mais, eu não voltei mais para casa assim. Eu ia para Gurupi, trabalhava um tempo lá. E aí cheguei para Goiânia, trabalhar em Goiânia, Trindade. Sempre assim, eu sei que eu trabalhei em Trindade, fiquei lá até meus 15 anos. Quando eu retornei, eu fui para casa do meu pai, ver o meu pai. E aí fiquei uns dias lá, meu pai começou a me humilhar muito. E aí tinha um rapaz interessado por mim, né? E eu achava assim que se eu casasse, eu teria uma vida melhor, mas foi o contrário. Eu sofri mais, irmão, porque pai é pai, mãe é mãe. Por mais que eles falam coisas, eu creio que a gente não deixa de amar eles, né? E eu fui, depois eu fui para Gurupi, trabalhei, voltei, e aí resolvi morar com esse rapaz. Aí foi outra etapa muito sofrida na minha vida, muito sofrida. Mas toda vida eu clamava pelo Senhor, toda vida. Nunca deixei de ir na igreja. Comecei a descobrir festa, comecei a descobrir bebida aos meus 17, 18 anos, né? Aprendi a fumar, aprendi a beber, aprendi a dançar. A única coisa que eu não pratiquei assim era prostituição, ficar se prostituindo, né? Eu fui morar com esse rapaz, morei com ele um tempo e engravidei da minha filha mais velha e ele começou a querer me bater, ele me jogava no chão. Quando eu tava grávida, minha filha correu atrás de mim com faca. Enfim, ele judiou de mim bastante, bastante, que eu fiquei desiludida, eu não queria saber mais de homem, sabe? Separei, passei fome, dormi 2 noites naquela rodoviária de Goiânia, porque na época eu tava em Rio Verde com ele, não dava dinheiro para mim vir embora pra cá, pra Tocantins. Eu sofri bastante, irmão, bastante. E eu cheguei num ponto que eu queria morrer, porque eu não queria dar trabalho para minha mãe, para ninguém, sabe? Eu pensava não, até hoje eu penso que o que eu procuro para minha vida, ou de bom ou de ruim, eu tenho que arcar, entendeu? E foi assim, minha filha pequena, com 8 meses, eu separei dele, dormi 2, 3 noites na rodoviária de Goiânia na época. Foi uma passagem na minha vida assim, muito difícil, que eu sofri bastante. Graças a Deus, eu fui pra Formosa e ele foi atrás de mim. De lá eu fui pra casa da minha mãe. Eu sofri bastante porque eu já tinha minha filha, né, pra poder ir pra casa da minha mãe, mas eu consegui um trabalho, com muita luta, consegui um trabalho. Minha mãe ajudava que ia lá e meu padrasto enchia a paciência dela. Meu padrasto acabava comigo, meu padrasto me chamava. Oh, meu Deus. Ele falava tanta coisa ruim pra mim, meu Deus, quando eu lembro assim. Ainda bem que, graças a Deus, eu perdoei ele, não tenho mágoa dele de maneira alguma, meus queridos. Eu vou interromper esse vídeo e vou pro segundo, porque senão vai ficar muito grande, ok?